Segundo Reis, capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu o relatório desses homens, rasgou as suas roupas, se cobriu com um grande pano de saco e foi ao templo do Senhor a fim de orar. Depois disse a Eliaquim, administrador do palácio, ao secretário Sebna e a alguns dos sacerdotes mais antigos que se cobrissem de pano de saco e fossem à casa do profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz o rei Ezequias: Este é um dia de angústia, de castigo, de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz, mas que não tem forças para isso. Mas pode ser que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras do comandante do campo assírio, a quem o Senhor dele, o rei da Assíria, enviou para desafiar o Deus vivo. Que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Ó Isaías, suplique a Deus em favor dos poucos de nós que sobrevivemos. Quando os oficiais do rei Ezequias levaram a mensagem a Isaías, ele respondeu: Digam ao meu senhor que assim diz o Senhor: Não fique preocupado com as palavras que você ouviu, com as blasfêmias que os assírios falaram contra mim. Eu farei com que o rei da Assíria receba mais notícias de casa, e ele resolverá voltar. E o Senhor tomará providências para que ele seja morto à espada quando chegar lá. Então o comandante de campo foi procurar seu rei em Libna, porque recebeu aviso de que o rei tinha saído de Laquis. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu notícia de que Tiraca, rei etíope do Egito, vinha atacá-lo. Antes de sair para enfrentá-lo, ele mandou este recado ao rei Ezequias: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não se deixe enganar por esse Deus em que você confia. Não acredite quando ele diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Você bem sabe o que os reis da Assíria fizeram por onde passavam. Eles destruíram tudo sem deixar nada. Por que você seria tratado de modo diferente? Por acaso, os deuses das outras nações as livraram, os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, na terra de Telassar? Os que foram reis da Síria antes de mim destruíram todas elas. O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Arpade? E onde estão os reis de Sefarvaim, de Rena e de Ivá? Ezequias pegou a carta nas mãos dos mensageiros e a leu. Então foi ao templo do Senhor e a colocou diante do Senhor. Depois Ezequias fez esta oração: Ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado em seu trono entre os querubins, só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Peço-lhe, ó Senhor, que ouça esta oração. Abra os seus olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça as palavras com as quais Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria destruíram todas aquelas nações, tornaram os seus territórios em deserto e queimaram as suas imagens no fogo. Mas essas imagens não eram deuses de forma alguma. Foram destruídas porque esses deuses eram apenas madeira e pedra feitas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi o seu pedido a respeito do rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a resposta do Senhor àquele rei. A virgem, a filha de Sião, não tem medo de você. A filha de Jerusalém se ri e caçoa de você. A quem você desafiou e contra quem você blasfemou e contra quem você se dirigiu com tanta arrogância? Contra o Santo de Israel. Você, contra vantagem, insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo: Meus carros conquistaram as mais altas montanhas, subiram até os picos do Líbano, derrubei os cedros mais altos e os ciprestes mais bonitos. Cheguei a conquistar os lugares mais distantes e as florestas mais lindas. Tenho bebido água dos muitos poços que cavei e sequei o rio Nilo com a sola dos pés dos meus soldados. Porque não reconhece que há muito tempo eu, o Senhor, decretei que você faria estas coisas, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Por isso, é claro, as nações que você conquistou não tinham poder contra você. Elas eram como capim nos campos, que se enruga quando o sol é muito quente, e como cereal que fica queimado antes do amanhecer. Eu, porém, sei tudo a seu respeito. Conheço todos os seus planos e sei para onde vai e quando retorna, e também sei o quanto me odeia. E por causa do seu furor e arrogância contra mim, vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois, Isaías deu ao rei Ezequias essa mensagem do Senhor:
Esta é a prova de que vou fazer conforme prometi. Este ano, no próximo, o meu povo comerá o trigo que nasce no campo, sem que ninguém o tenha plantado. Mas no terceiro ano vocês vão semear e colher. Plantem vinhas e comam do seu fruto. O meu povo de Judá, aqueles que vocês escaparam da destruição causada pelo cerco, ainda se tornarão uma grande nação. Vocês lançarão raízes profundas no solo e darão muitos frutos. Uma parte restante do meu povo sairá de Jerusalém e do Monte Sião. O Senhor dos Exércitos vai cuidar para que isso aconteça. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. Ele não enfrentará com escudo, nem construirá uma rampa para subir nos muros, nem mesmo atirará uma flecha contra ela. Ele voltará pela mesma estrada por onde veio. Ele não invadirá a cidade, diz o Senhor. Eu defenderei e salvarei esta cidade por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 soldados no acampamento assírio. E quando amanheceu o dia, os que não tinham morrido puderam ver os corpos dos companheiros espalhados por toda parte. Então o rei da Assíria, Senaqueribe, foi embora para sempre. Voltou para Nínive e ficou ali. E aconteceu que, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram à espada. Eles fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Adom veio a ser um novo rei.